Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Cursos aqui. Nesse vídeo vamos falar sobre os tipos de gráficos no Power BI. Separei aqui alguns gráficos, mais especificamente, né, os que são mais utilizados provavelmente no Power BI, como gráfico de barras, de coluna, gráfico de linha, gráfico de área, funil, pizza, rosca, o tree map, que é o mapa de árvore, cartão, segmentação de dados e também o gráfico de tabela. Todos esses nomes que eu falei aqui são tipos de gráficos que nós encontramos disponíveis aqui no Power BI, que é um dos programas que mais vem crescendo nessa parte de análise de dados e criação aí de dashboards profissionais. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Já deixa o curtir aqui embaixo, né, para esse vídeo ser entregue para mais pessoas. Também se inscreva aqui no nosso canal Expert Cursos, que aqui tem muito conteúdo bom de Power BI, Excel e diversos outros programas. Vamos lá! Nós já estamos aqui então na tela do meu Power BI. Caso você esteja no seu sem problemas nenhum, eu simplesmente importei aqui alguns dados, mais especificamente uma única tabela, que eu tenho aqui algumas colunas. Se você vier até aqui na parte de exibição de dados, é aqui que você vai encontrar os dados que você tenha. Mas o foco desse vídeo não é a gente falar de parte de dados, tratamento de dados, né, e todas essas configurações. Nós vamos falar sobre os gráficos, então nós vamos ficar nessa parte aqui, né, de exibição de relatório. E nós temos aqui, ó, nesta parte aqui os gráficos, né, na guia de página inicial, nessa guia aqui na parte de inserir. Clicando aqui você tem todos os gráficos disponíveis. Vamos fazer um por um, começando aqui pelo gráfico de barras que nós temos exatamente aqui, ó. Gráfico de barras clusterizado. Tem também o gráfico de barras empilhado, que as colunas ou as barras no caso, né, ficam juntas, mas nós vamos falar do clusterizado. Então vou clicar nele. Sempre quando você clica, né, para criar um novo visual no Power BI, vai aparecer um quadrado, né, como se fosse nesse formato, que você pode, por exemplo, ajustar o tamanho para depois até enquadrar no seu dashboard ou alguma coisa do tipo. Eu vou só ajustar o tamanho para a gente ficar em tela cheia. E sempre quando você clica aqui na parte, né, dos campos, aqui, ó, tem até aqui a parte de campos, ó, se você clicar novamente, perfeito, você vai ter os dados que você vai colocar. E é isso que você precisa entender na hora de criar o seu gráfico. É um eixo X, é eixo Y, é uma legenda, é uma dica de ferramenta, enfim. Certo? E sempre quando você cria o seu visual, se você clicar nesta seta, você pode mudar o seu gráfico. Por exemplo, eu estou no gráfico de barras clusterizado. Quero mudar, por exemplo, de colunas. Eu clico aqui, ó, eu mudei o formato do gráfico. Você vê que até essa imagem aqui mudou, já simbolizando o que a gente vai ter, ó. Aqui um gráfico de barras, no caso coluna, qualquer outro que você vai clicar, um gráfico de pizza, a imagem de fundo já muda. Então tome cuidado com isso. Se você for criar, por exemplo, um novo gráfico, você tem que clicar fora e então selecionar o gráfico que você quer, que vai abrir um novo quadrado, melhor falando aqui, uma nova parte para você poder criar, ok? Esse não me interessa, vou clicar e vou dar um delete. Então vamos lá, gráfico de barras começando, cliquei na parte aqui de adicionar campos. O que eu vou colocar neste gráfico? Vou simplesmente, né, inventar um pouco aqui na sequência da nossa aula. Então nós vamos ter no eixo Y, que é esse eixo vertical aqui em pé, nós podemos colocar, por exemplo, quantidade vendida, e no eixo X talvez colocar produto. Olha só que interessante ficou. Ó, não ficou tão interessante, então a gente pode excluir, vamos colocar um outro. Ó. No nosso eixo Y nós podemos colocar os produtos e no eixo X quantidade vendida. Vamos ver se melhora. Agora sim, tá? Então muitas vezes você mesmo precisa sentir se você não colocou uma informação errada, trocou o eixo, alguma coisa do tipo. Olha só, aqui a gente consegue uma apresentação, né, dos produtos que a gente tem nessa nossa base de dados em relação à quantidade de vendas. Nós estamos falando aqui no caso de números vendidos, embora não seja esse o foco da aula. Mas olha só como cria uma visualização interessante. Fiz até de propósito, se a gente trocar o eixo aqui, você vê que fica uma coisa estranha. Então você precisa entender os campos de cada um dos gráficos que você tem aqui no Power BI. Perfeito? Então, gráfico de barras nós já criamos. A gente pode até talvez deixar um cantinho aqui, né, para a gente não perder o que a gente está fazendo. E vamos acumulando os gráficos aqui na nossa tela. Vamos para o segundo aqui, então, gráfico de colunas. Eu vou clicar aqui novamente, gráfico de colunas clusterizado. Eu vou deixar ele maior aqui, primeiramente, claro, para a gente desenvolver, depois a gente ajusta o tamanho. Então, gráfico de colunas, vamos colocar agora aqui no nosso eixo X, ó. No eixo X podemos colocar produto e, por exemplo, o eixo Y colocar quantidade vendida. Ó, nesse sim ficou interessante. Tá, então aqui nós temos, por exemplo, produtos e aqui valores, né? Claro, tem toda uma parte de edição aqui dos nossos gráficos que a gente poderia fazer, mexer provavelmente aqui nessa parte, ó, no formato, no design, deixar o nosso gráfico mais bonito, mas isso fica para uma outra aula. Terceiro gráfico que nós vamos criar aqui, ó, clicar nessa seta, este gráfico aqui é um gráfico de linhas. Vou deixar grande aqui para a gente poder criar propriamente. Gráfico de linhas muito parecido com o nosso gráfico de colunas, então ó, eixo X vou colocar novamente
produto, eixo Y, quantidade vendida, ó. Bem parecido, se a gente colocar até um do lado do outro aqui, a gente consegue ver que é a mesma coisa, só muda que um está em barras, ó, o outro está em linhas. A gente tem como se fosse uma queda aqui, essa linha também vem acompanhando mais ou menos nessa queda, tá? O gráfico de linhas também é extremamente interessante, vamos deixar ele criado propriamente aqui também. E temos também o gráfico diário. Eu vou clicar aqui, ó, ao lado do linha, temos aqui, ó, gráfico diária. Deixa eu deixar ele grande aqui, né? Para os outros gráficos não atrapalharem, a gente cria, depois a gente ajuda. Então, gráfico diária, eixo X, mesma coisa. O produto, eixo Y, vamos colocar essa mesma quantidade vendida. Ó, um gráfico praticamente igual também ao gráfico de linha, só que ele tem o preenchimento da área, né? Justamente o seu nome, gráfico de área. A gente pode até deixar posicionado mais ou menos aqui, ó. Perfeito. Né? Então aqui, ó, tem... Opa, acho que acabou cobrindo um pouco. Não. Perfeito. Agora sim. Fazendo o ajuste, então, o gráfico de linha está aqui. O gráfico de área, toda essa parte que contém, no caso, valores, quantidades, fica com o preenchimento. Ok? Então já está aqui essa diferença. Próximo gráfico, vamos criar um gráfico de funil. Eu vou clicar nessa seta aqui, ó, gráfico de funil. Deixa eu deixar grande na tela, só para a gente não perder o costume. Depois a gente ajusta. Então, na parte de categoria, vamos adicionar dados, colocar, por exemplo, produto e valores, vamos colocar, por exemplo, quantidade vendida. Ó. Aqui, se a gente ajustar até o tamanho, dá para ver um funil mais interessante, né? Então, ele pega como se fosse um mais para o menos, tá? Fica realmente um gráfico de funil. Tem diversas situações que esse tipo de gráfico pode ser utilizado e muito bem utilizado, tá? Bem interessante também este tipo aqui de gráfico. Vamos deixar ele aqui, ver se a gente consegue deixar mais ou menos 3 fileiras. Só fazer um leve ajuste aqui, para a gente conseguir deixar todos os gráficos na nossa visualização. Perfeito. Agora vamos criar, ó, o gráfico de pizza e também o gráfico de rosca. Olha, ficou exatamente aqui, ó, gráfico de pizza e gráfico de rosca. Você vai ver que é basicamente igual, né? Só muda o formato. Então vamos dar um zoom aqui na tela. Na parte de legenda, quem que nós vamos legendar? Por exemplo, os produtos e valores, nós vamos colocar, por exemplo, quantidade vendida. Olha só que interessante. Então mostra, no caso, todos os produtos, né, em cada uma das fatias da pizza. Ainda mostra informações, né, da quantidade, né, ou porcentagem. Esse ajuste também é extremamente válido. Esse aqui fica um gráfico bem diferente. Normalmente você consegue trabalhar com um design muito interessante, né, várias cores até. É realmente uma opção muito interessante. Já vamos deixar o posicionamento dele aqui mais ou menos, para a gente não perder o costume. E vamos criar agora o de rosca. Ó. Se você não quiser abrir essa guia aqui, né, você pode simplesmente clicar aqui. Ó. O gráfico de rosca já está aqui. Ó. Já cliquei nele, perfeito. Vamos dar uma leve ampliação. Legenda, mesma coisa. Vou colocar produto e valores, sempre número, né? Ou falando de valores, né, reais, enfim, né, propriamente relacionados. Então aqui está o nosso gráfico de rosca. Você vê que é bem parecido com o de pizza, mas ele fica com a rosca, né? Fica esse vazio aqui no meio e todas as parcelas em volta, dependendo, né, do dashboard que você está trabalhando, com o estilo visual, você vê qual melhor se enquadra. Próximo tipo de gráfico vai ser o mapa de árvore, que é o Tree Map. Aqui no canal nós temos também, né, conteúdos separados de cada um dos gráficos, caso você queira se aprofundar ainda mais. E também temos o nosso treinamento completo de Power BI. O link também vai estar aqui na descrição, ok? Ó, Tree Map, que é o mapa de árvore, esse é muito interessante. Ó, em categoria a gente pode colocar produto e aqui detalhes, não deixa nada, valores, vamos colocar, por exemplo, quantidade vendida. Ele mostra em cada um desses espaços, né, as áreas maiores, ele mostra o que tem valores maiores. Por exemplo, aqui, ó, o produto, a cama, 909, né? O notebook, 633, está um retângulo, um quadrado menor e assim por diante. Também é um gráfico que ele fica bem vivo, né, propriamente falando, fica um gráfico bem vivo, bem interessante, né, bem colorido. A gente consegue exibir os valores, dar um preenchimento super bacana. Próximo gráfico é esse aqui, ó, gráfico de mapa, muito interessante, fica muito bonito também, ó. Vamos deixar ele mais ou menos aqui. Vou ampliar para a gente conseguir visualizar legal. Ó, localização. Então eu vou colocar aqui, ó, estado, né? Tem uma localização. Lembrando que a sua base de dados precisa ter algo relacionado. Olha como ele já mostra, né? Em cada um dos estados, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia. Aqui eu já sei, né, que está acontecendo venda. Tem alguma coisa acontecendo nesses estados aqui. Ó, Ceará, Bahia, assim por diante. Como nós melhoramos isso aqui, ó, em tamanho da bolha aqui, ó, adicionar dados, eu coloco algum valor, alguma quantidade. Agora eu sei, ó, quais são os estados que estão vendendo melhor. Ó, São Paulo, pô, Rio e Bahia. São os top 3 estados aqui. Esse é o pensamento aqui do nosso gráfico de mapas, ok? Vamos ver se a gente consegue deixar o posicionamento dele mais ou menos aqui. Perfeito. Aqui
já deu certo. Vamos criar agora o nosso cartão. O cartão é um dos visuais mais simples e mais utilizados. Temos aqui o cartão. O que nós conseguimos colocar neste cartão? Um único campo, uma única informação. Então você coloca o que você quiser. Normalmente é algo relacionado a valores, né? Caso você não queira criar nenhum filtro em nada. Então, por exemplo, quantidade vendida. Aqui eu sei, por exemplo, a minha loja, aqui a minha equipe vendeu 6.241 produtos. Né? Então eu tenho uma única informação apresentada de maneira clara. Tá? Coloco ela preenchida. Claro, posso mexer no formato, no visual e assim por diante. E juntamente com o cartão, Power BI, né, liberou também o cartão, esse aqui é o cartão novo, basicamente a mesma coisa, tem um raiozinho aqui. O que você consegue com essa informação? Se você quiser colocar várias informações, vários dados, por exemplo, eu quero quantidade vendida, eu quero, não sei, o preço unitário somado, você consegue colocar várias informações uma do lado da outra sem precisar criar vários cartões, ok? Tá? Claro, como eu falei, se eu colocar aqui, por exemplo, o nome, vai me dar um nome aleatório de alguma coisa, né? Porque está com algum filtro aplicado, talvez por ordem alfabética, o que veio primeiro, alguma coisa do tipo. Mas você consegue colocar várias informações, tá? 2, 3, quantas você quiser, ok? Esse novo cartão também bem interessante, veio aí apenas para somar o que o Power BI ele já nos representa, já é um programa aí que cada vez mais vem crescendo. Temos também aqui segmentação de dados. Eu vou clicar aqui, esse estilo visual ele fica bem aqui um pouco mais embaixo, segmentação de dados. Esse aqui é muito show. Vamos adicionar então, por exemplo, dos nomes. Adicionei segmentação de dados, perfeito, acabou ficando aqui, vou ampliar um pouco. Então você consegue fazer a segmentação de dados de todos os nomes. Repare que todos os outros gráficos eles estão mudando. Por exemplo, aqui Arthur Santos ou David Rodrigues. Conforme você faz o filtro, faz essa segmentação, mostra, por exemplo, as vendas dele apenas, né? Filtra apenas no caso desse vendedor. Claro, você pode adicionar qualquer outra informação. Por isso que a segmentação de dados é realmente um estilo visual, né? Um tipo de gráfico tão poderoso, ok? Com isso nós conseguimos praticamente preencher todo o nosso dashboard. Sem pensar muito, a gente acabou criando um dashboard, claro, todo bagunçado, sem mexer no design. Mas se você não entender muito o que é o dashboard, é basicamente isso. Você organizar todas essas informações que você tem, que você cria, e a partir disso você conseguir tomar decisões, fazendo análise de dados, certo? Para fechar esse nosso vídeo, vamos criar também, tem aqui a parte de tabela. Tem tabela e matriz, vamos falar aqui da tabela. Então quando a gente cria a tabela, você consegue colocar em várias colunas os seus dados. Por exemplo, eu quero aqui na minha coluna os nomes, eu quero uma outra coluna, talvez com os estados. Aqui acabou ficando, vamos tirar o filtro para aparecer todos os nomes, agora sim, perfeito. Quero uma outra coluna talvez com a quantidade vendida, quero uma outra coluna, não sei, com o código, a categoria do produto, alguma coisa do tipo. Então você consegue criar uma tabela com várias informações, é muito interessante para a sua visualização também, tá? A tabela ou a matriz também são realmente bem interessantes. Aqui não vai caber dinheiro, vamos pagar esse novo cartão aqui, né? Que já tem o cartão do lado, perfeito, a gente poderia colocar exatamente aqui, Involuntariamente acabamos de criar um dashboard aqui também nessa nossa aula, tá? Espero que você tenha gostado, muito interessante você saber trabalhar com os gráficos da maneira correta no Power BI. Além de você saber criar, né, quais são os campos, os dados que você precisa preencher, também é importante você saber se esse gráfico é o ideal para o seu dashboard, é o ideal para a informação que você está querendo. Será que você não trocou os campos, alguma coisa do tipo? E isso vai muito com a prática, você criar dashboards, criar gráficos, criar visuais, realmente praticar e estudar o Power BI, ok? Essa é a dica que eu deixo nesse vídeo. E para reforçar, já falei durante o vídeo, mas aqui na descrição vou deixar o link também do nosso site, que nós temos um treinamento completo do Power BI. Se você quiser aprender desde o básico até o avançado, realmente dominar este programa de análise de dados e conquistar o seu certificado de conclusão, tenho certeza que você vai gostar de estudar conosco. O link está aqui na descrição. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!